continuar esse meu processo, essa minha caminhada evolutiva. Agradecer a Jesus por dirigir tão amavelmente, tão carinhosamente esse nosso orbe, sempre nos amparando. E muitas das vezes, quando estamos em processo afetivo, ele nos carrega nos ombros, no colo, da melhor maneira possível para que nós possamos nos equilibrar. E pedir aos amigos espirituais, dirigentes do trabalho dessa casa, a Kardec, a todos esses espíritos de luz, que nos intua para que a gente possa, de alguma forma, falar palavras que venham nos acrescentar ensinamentos e possibilitar o nosso progresso nessa caminhada. E como dizia Jesus, a paz seja conosco. É sempre bom estar aqui de volta, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. E começar com Mateus é uma história muito séria, né? Começar com Mateus é muito bom, né? Regra de ouro. Está lá nas bem-aventuranças. É sempre um prelúdio assim de muitas informações que nós vamos receber, se Deus quiser, né? Que a gente possa aqui eu falando aqui umas palavrinhas e vocês mandando boas vibrações para mim também, para que o trabalho possa transcorrer sempre em harmonia e paz. Graças a Deus. Pode passar. Luiz. Pode passar, por favor. Então, o estudo de hoje, Esquecimento do Passado, nós estamos estudando o Evangelho aqui na casa, né, no capítulo 5, item 11, mas a gente sabe, né, nós que já estamos caminhando há algum tempinho na doutrina dos Espíritos, nós sabemos que o Evangelho é o tomo terceiro do Livro dos Espíritos, né, a parte terceira, e essas informações também do esquecimento do passado a gente vai encontrar lá entre as perguntas 392 e 399 do Livro dos Espíritos. Quando nós estivermos assim, porque às vezes a gente pega um capítulo no Evangelho que parece pequeno, e aí a gente tem como se socorrer, tem como acrescentar, eu queria saber mais um pouquinho a respeito desse assunto. Aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, vê lá, pega lá o índice, né? Vê aonde está inserido aquele assunto e a gente consegue esmiuçar mais, porque, por exemplo, esse capítulo do nosso Evangelho está pequenininho, mas lá no Livro dos Espíritos ele é muito extenso, tira muito das nossas dúvidas, né? Está lá no Livro dos Espíritos e no Evangelho. Esquecimento do passado. Será que nós realmente esquecemos o passado? É uma pergunta importante que nós temos que fazer a nós mesmos. Nós esquecemos o passado? Nós vamos ver durante o decorrer do trabalho se isso acontece, né? Porque, estando espírita, como nós estamos, ou simpatizantes, nós sabemos da reencarnação. É lei de Deus. Reencarnação é lei de Deus. Então, se nós voltamos aqui a esse plano, ou vamos para outros planos, e aquelas informações que nós adquirimos numa passagem anterior, será que vão ser de alguma valia para nós nessa passagem? Uma pergunta que a gente tem que fazer. E aí, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 392, professor Rivail, né, que é Hipólito Denizar Rivail, né, Rivail, ele, na verdade, quando ele começou a perguntar àquele grupo de amigos espirituais, ele ainda não era Allan Kardec, ele estava ainda naquele processo de fazer perguntas para sedimentar a filosofia da doutrina. Ele simplesmente queria
embasamento para a filosofia e acabou, pela obra do pai, se estendendo até uma doutrina religiosa. Ele perguntou, por que perde o espírito encarnado a lembrança do passado? Porque quando nós desencarnamos e voltamos a reencarnar, aquelas informações que nós havíamos já catalogados dentro do nosso perispírito, nós não nos lembramos. Aí os espíritos respondem para o professor Rivail: não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si mesmo. Então, quando a gente vem para a doutrina dos espíritos e começa a receber muitas informações, a gente às vezes leva um choquezinho de entendimento. Agora imagine se nós recordássemos tudo aquilo que nós havíamos feito em vidas passadas. Como seria esse processo transitório numa nova encarnação? Nem todos nós, quer dizer, nem todos nós não, a grande maioria de nós não está preparado para esse choque de informações. Como é lidar com alguém que lá atrás me prejudicou, ou me dar com alguém que eu prejudiquei anteriormente? Fica difícil, então há a necessidade desse véu. Então a gente vai analisar, segundo todas essas informações que nós estamos aqui exemplificando, estão contidas no Evangelho, no Livro dos Espíritos e obras da nossa doutrina. Mergulhado na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu, porque o véu não esconde tudo, né? Vamos raciocinar. O véu, a gente tem uma cortina assim que não é muito encorpada. A gente não vê umas sombras? Acontece também conosco. Determinadas ocasiões a gente tem uns insights assim, percebe algumas coisas, mas a gente não entende, porque é o véu, né? Como se um véu as cobrisse. Todavia conserva algumas vezes vaga consciência, justamente aquela transparência bem longe, né? Vaga consciência dessas vidas, que mesmo em certas circunstâncias lhe podem ser reveladas. E essas pequenas visões podem ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe a fazem, com um fim útil, nunca para satisfazer a curiosidade. Então são muitas vezes essas informações que nós recebemos do mundo espiritual com citações bem genéricas, porque os espíritos eles não se prendem a um caso específico, eles dão uma visão genérica do processo evolutivo do mundo. Eles não vão, o Alfredo chega lá, não, o que vai acontecer comigo? Não, eles não vão me dar essa informação. Mas como vai o planeta nesse processo de transição agora que nós estamos vivenciando, de provas e expiações para a regeneração, como é que vai o planeta ingressar nesse novo capítulo da história da Terra? Vai ser uma transição complexa. Por quê? Porque todo processo de transição gera conflitos, gera falta de capacitação de nós para entendermos por que aquilo está acontecendo. E esse processo, esse estágio de regeneração já tá aí. Edivaldo, numa palestra feita na Casa de Espanha, há 2 anos atrás, ele citou que Joana o informou que durante esse século agora, na década de 50, a Terra já vai estar realmente num estado de regeneração. E nós estamos preparados para esse estágio de regeneração? Nós já podemos nos dizer trigo nesse estágio que nós estamos vivendo agora? Ou ainda carregamos muito do joio em nossa vida? Temos que fazer essa reflexão. Então eu trouxe aqui para a gente dar uma análise assim, bem superficial, porque se nós pegarmos
vamos aí a um centro de estudo, pega-se um cadáver, abre-se a cabeça desse cadáver, a gente vai encontrar lá consciente, subconsciente e inconsciente. Nós não vamos encontrar isso lá. Nós vamos encontrar situações, né, correspondentes ao processo físico. Isso daí não está catalogado dentro do nosso processo físico, que é o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Nós temos isso dentro, é igual ao computador. Você abre o computador e você não vê, abre fisicamente, não é abrir ali no teclado, não. Abre fisicamente, você não tem todas as informações. Você tem lá um HD, aonde estão contidas as informações. Então, a nossa massa encefálica tem lá contida as informações que nós vamos adquirindo durante as nossas encarnações. Então, ali está até mais detalhado que tem a mente consciente, tem um filtro que permite que a gente arquive no subconsciente e no inconsciente. Até o subconsciente, nós podemos resgatar através de processos menos difíceis. No inconsciente já são processos mais difíceis. E a gente vai ver, por gentileza, Clara, a gente vai ver que de acordo com a profundidade, porque ali está a representação, vamos dizer assim, na linguagem do computador se chama software, não é isso? Ali está o nosso software do nosso cérebro. Né? Consciente, aquilo que a gente fala, conversa aqui. Subconsciente, as coisas que estão dentro da memória do computador. Né? Aí seria subconsciente e inconsciente. E dentro da nossa caminhada, nós só usamos 10% do nosso consciente, porque 90% está dividido em subconsciente e inconsciente. Essas informações, tudo isso para falar do esquecimento do passado, para a gente dar uma esmiuçadazinha. Por favor, Luiz. O esquecimento das faltas praticadas não constitui um obstáculo à melhoria do espírito, porquanto, se é certo que este não se lembra delas com precisão, não menos certo é que a circunstância de as ter conhecido na erraticidade e de haver desejado repará-las, o guia por intuição e lhe dá a ideia de resistir ao mal, ideia que é a voz da consciência, tendo a secundar os espíritos superiores que o assistem, se atende às boas inspirações que ele dá. Então, quando eu fiz a prece, eu pedi aos meus amigos espirituais que me intuíssem no bem. Nós aqui estamos encarnados, mas quando nós estávamos lá na erraticidade, que nós tivemos uma visão mais ampla do que fomos em encarnações anteriores, nós nos sentimos felizes pelo que nós fizemos? Não nos sentimos felizes. Na maioria das vezes não nos sentimos. Temos acertos, né? Mas mais desacertos, porque ainda estamos num planeta de provas e expiações. E aí a gente vê aqueles desacertos, o que a gente fala? Opa, eu quero melhorar aquilo ali. Aí tem um assistente lá, né, que pode ser um Silas da vida, e fala assim: e aí, você vai querer dar uma melhorada nessa tua próxima reencarnação? Ah, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí pede um caminhão de tarefas para desenvolver quando encarna. Aí o nosso Silas diz assim: vai devagar, porque é muita areia para o seu caminhãozinho, né? Mas para ser assim mais popular, você não vai ter. Não, mas pode me dar essas tarefas que eu vou chegar lá. Mas Silas, o nosso Silas, sabiamente, leva para os seus superiores e diz assim: ó, o Alfredo está querendo, quer dizer, ainda não é nem Alfredo, mas ó, o nosso amigo aqui está querendo muitas tarefas, mas não vamos assim sobrecarregá-lo. Aí dá só 10% do que a gente pede. Olha como 10% tem o peso. Aí nos manda de volta a reencarnar com aqueles 10% dos 100 que nós pedimos. E aí nós cumprimos esses 10%? Na maioria das vezes não, mas tem muita gente que cumpre. Tem, né? Se a gente for olhar, porque outro dia nós estávamos conversando lá numa aula de ação e reação que eu sou aluno lá, no Humildade. Aí a facilitadora lá disse assim: esses que cumprem todas as tarefas e tal, tem que ser espíritos assim, muito adiantados e tal, que a gente fazem
grandes projetos, e aí olhou para mim e falou assim, não é isso, Alfredo, você conhece alguém? Aí eu fui obrigado a discordar, eu disse, não, por quê? O que acontece? Mas ela já fez aquilo para implicar comigo mesmo. O que acontece? É que nós buscamos aqueles eméritos, nós vamos buscar lá Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, mas muitas vezes dentro da nossa casa espírita tem uma pessoinha ali que a gente não, muitas das vezes passa e nem olha, passa ao largo. Ela gosta lá no Humildade, nós tínhamos uma colega que era... Tomara que seja, você nomeou, eu não posso porque eu não convivo, eu sei, você nomeou, mas eu não posso porque eu não convivo assim com ele, eu não posso endossar a sua colocação, não posso endossar, mas eu rezo, oro, quando ele conversa comigo e me convida, eu oro para que seja assim. Eu também gostaria de ser essa pessoa, mas eu tenho certeza que não sou. Eu posso garantir a você que não sou, até pelo meu trajeto de vida, porque o que acontece? As provas que a gente tem aqui nessa terra, elas são continuidade daqueles erros que nós cometemos em vidas passadas. Então a gente recebe aquela prova para quê? Para ver se nós realmente entendemos a lição que nós tivemos lá na erraticidade. E aí a gente vem e se entendeu a lição e está disposto a bancar aquelas dificuldades, aí nós passamos na prova. Eu, por exemplo, posso falar de mim. Eu sei que eu tive algumas provas, mas uma prova que eu posso dizer que eu consegui superar foi a de ajudar a minha genitora e até o finalzinho da vida dela com muita dificuldade, muita doença. Mas aí também não é vantagem a minha mãe, né? Mas eu fiz. Tem uns que nem fazem. Tem uns que põem no quartinho dos fundos e vão só levar um alimentozinho e assim rapidinho já entra de costa, que é para já estar na posição de sair. Tem muitos que fazem isso, né? Então, para a gente ler, tá, Luiz? E aí, Rivail pergunta aos espíritos, como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de ser? Você não lembra como é que ele pode ser responsável? Como pode aproveitar a experiência de vida de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar, desde que, porém, disso não se recorda, cada existência para ele como se fosse a primeira. E este, então, está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça divina, a justiça de Deus? Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Porque eu posso dizer para vocês, hoje, afirmar com certeza, que essa é a melhor encarnação que nós temos. Que cada encarnação, nova reencarnação, nós vamos nos aprimorando. Mesmo que às vezes a gente diga para nós mesmos, não vale grande coisa, mas vale sim, já superou determinadas dificuldades de vidas passadas. Então aí a gente começa a imaginar, poxa, como é que eu não era lá atrás? Né? Por favor, Luiz. E aqui nós temos um mapinha dos níveis de consciência de um cérebro encarnado. O cérebro físico, né? Tem o consciente, subconsciente e o inconsciente. Então vocês memorizem mais ou menos essa estampa de um cérebro físico. Passa o outro, por favor, Luiz. Aí nós temos, pode passar, níveis de consciência do cérebro espiritual, porque a gente tem o correlato do cérebro espiritual. Aí já tem o consciente, o subconsciente, dividido, passado recente e passado remoto, subconsciente, inconsciente, e eles citam ali um superconsciente, né? Por favor, vai passar, Luiz. E aqui nós temos o cérebro do espírito verdadeiramente dito. Ele está circundado por alguma coisa? Não. É muito difuso, é muito amplo. Por isso, aqueles que habitam, né, os orbes celestiais têm a capacidade de uma necessidade, de uma missão, vir ao planeta Terra ou a outro planeta, pela essa facilidade de mobilidade, por essa amplitude de luz e de conhecimento. Por favor.
O homem não conhece os atos que praticou, o homem não conhece os atos que praticou e suas existências pretéritas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual o cunho predominante do seu caráter. Olha só a importância disso. Poxa, eu gostaria de saber o que eu fiz na minha vida passada, quais foram as minhas derrocadas, aonde eu tropecei. Eu preciso fazer uma regressão para descobrir isso? Não, basta analisar as suas dificuldades presentes. Aquele que hoje, vamos dar um exemplo, que mesmo não querendo, pega a coisa de outras pessoas, né? Um cleptomaníaco. Além de ser uma doença, ele tem que estar vigilante para tentar corrigir, porque lá em vidas passadas ele fez mau uso dessa situação. Então ele veio nessa... Aqueles que estão muito ligados hoje à juventude, que não é a totalidade, mas a grande maioria, com essa situação da sexualidade, né, estão assim muito ligados nisso. Então, provavelmente, houve algum tipo de desregramento numa vida passada e está tendo a oportunidade de uma correção nessa vida. Então, quando a gente tem que falar de determinados assuntos, como esse agora, como essa questão de gênero, tudo isso a gente tem que abordar com muito cuidado. Porque nós temos que ter em mente o seguinte, eu sempre falo, eu emito a minha opinião num estudo, não aqui assim num estudo mais aberto, porque esse daqui é um estudo mais aberto, mas num estudo mais fechado, que a gente já está acostumado com aquelas pessoas que estamos ali sempre reunidos, eu emito mais opinião. Porque se a gente for olhar essa parte da sexualidade e de gênero, nós na Terra não somos a cópia infiel do mundo espiritual? Como é que se dá essa situação do sexo no mundo espiritual? Teoricamente, entre aspas, assexuados. Concordam comigo? Porque lá na espiritualidade não tem. Então, eu evito dar uma opinião mais abrangente, porque a gente não sabe o que Deus está programando para nós aqui, como é que nós vamos levar. Então, hoje o modelo é esse. Então, nós temos que estar dentro desse modelo. Concorda comigo? Agora, amanhã, de acordo com o que Deus determinar, nós temos que ir nos preparando, porque tudo isso que nós estamos passando é uma preparação para o que vem daqui a mais algum tempo. Nós estamos aqui engatinhando, começando a ter conhecimento para levar e aplicá-lo com carinho. O mais importante nisso tudo é a gente ter boa vontade naquilo que a gente está fazendo. Bastará então julgar do que foi, não pelo que é, e sim pelas suas tendências. Foi o que eu acabei de dizer, né? Eu não sei o que eu fui na vida passada. Mas se você vê as suas tendências atuais, vê aonde você tem que trabalhar mais a sua vida, você já sabe que em vidas passadas você foi muito mais, visou muito mais aquela situação. Por favor. A natureza das vicissitudes das provas que sofremos também nos podem esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos. Do mesmo modo que neste mundo, julgando dos atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Nós temos as leis humanas, elas determinam castigo. E as leis de Deus determinam castigo? Não, as leis de Deus não determinam castigo. Elas determinam reparação. É diferente. Castigar é uma coisa, reparar é outra. E normalmente a reparação da lei de Deus, ela vem com amor, porque Deus nos ama, Deus é extremamente misericordioso conosco, porque se assim não fosse, Ele não nos dá outra oportunidade de encarnação. Primeira coisa que eu faço, como eu fiz hoje aqui, antes de qualquer trabalho, é louvar a Deus, por Ele nos dar novas oportunidades sempre, por Ele nos amar incondicionalmente, por ter misericórdia por nós. Porque nós estamos aqui internados no planeta Terra como seres doentes, como seres necessitados do aprendizado. Poucos são os sãos. E Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Por isso Jesus veio até nós.
veio para nos ajudar a sairmos desse processo doentio que nós nos encontramos. Na maioria das vezes, doença moral e não doença física. A doença física, ela se instala porque a gente fica persistindo ali na doença moral até que macula o perispírito, macula o nosso corpo físico. Tá? Eu estou assim, correndo muito, está dando para alcançar assim, o raciocínio, está dando para ir devagarzinho, né? Tá dando para pegar alguma coisinha, né? Graças a Deus. Então vamos lá, por favor. Frequentemente o espírito renasce no mesmo meio que já viveu. Isso é quase que uma lei, né? Estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Agora você imagine, eu renasci com na minha família, tem lá meus 2 filhos, a minha companheira, agora com duas preciosidades que chegaram, que são os netinhos, as noras que foram agregadas. Imagine se eu sei que um daqueles foi mal para comigo. Eu não sou santo. Automaticamente eu vou querer. A lei está lá atrás, não sei, 2.000 anos, 1.500 anos, a lei de Italião. Eu vou querer fazer uma leizinha de Italião. Dá um cascudinho, né? Poxa, me fez mal lá atrás, eu também vou fazer um pouquinho. É do ser humano. Aí, por isso, o pai botou o quê? Um véuzinho ali. Você não vai saber de tudo, você vai saber de alguma coisinha, gradativamente. Mas aí manda uns bebês fofinhos, né? Eu estou com uma netinha agora que vai fazer 9 anos. É uma doçura. Eu vou querer mal aquele ser. Aí eu me acostumo a amar, para depois vir a informação correta. Isso é uma maneira agradável da gente passar uma situação, né? Porque eu começo a amar aquele ser, eu já amo. E aí eu não vou ser capaz de dar aquele cascudinho que eu falei. Não é verdade? De jeito nenhum. Vou dar muitos beijinhos, tá? Por favor. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta. Nada do que nos acontece é de mais ou de menos. É sempre o necessário. A voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. A nossa vozinha da consciência, quando a gente está querendo andar por um caminho meio tortuoso, ela fala, opa, Alfredo, não vai por aí, porque você lá vai se estrepar mais lá adiante e depois vai conseguir pegar um atalho para continuar lá a sua caminhada? Vou ter que voltar esse caminhozinho todo aqui, levantando aqueles a quem eu puxei o tapete. Tem que voltar. Por isso não pega atalho, porque atalho só funciona em filme e histórias da carochinha, porque para nós aqui encarnados, atalho é perca de tempo. Temos que retornar, levantando aqueles os quais nós derrubamos, né? Para poder seguir daquele ponto. Aí você vê quanto tempo você perdeu pegando um atalho. Não era mais fácil andar, mesmo que fosse devagarzinho, mas pelo caminho correto? Deus não nos quer santos, não. Jesus não veio aqui dizer, você a partir de hoje é São Alfredo. Não. Ele quer o quê? Ele quer que nós vamos com certeza, né? Por isso a doutrina está conseguindo muitos adeptos. Por quê? A doutrina ela é baseada na razão. As dúvidas a gente vai estudar, vai fazer um ESD, né? O estudo sistematizado da doutrina dos espíritos, como a gente tem aqui o livro dos Espíritos, já vi missionários ali, um excelente livro. Então, a gente vai